Oi, pessoal. Aqui é a professora Ana. Eu vou estar aqui com vocês nessas aulas do sexto ano, conversando um pouco sobre química, para a gente introduzir essa ciência tão legal no nosso dia a dia e aqui na escola também. E na aula de hoje, a gente vai falar então sobre o método científico e um pouco sobre laboratórios químicos, as ferramentas de laboratório, os EPIs, EPCs. Você vai entender tudo isso hoje, tá bom? Vamos comigo então? Então, o método científico e as ferramentas de laboratório. Para a gente falar um pouquinho do método científico, primeiro a gente vai falar um pouco do que é a química. Alguma vez você já se perguntou do que é feito tudo aquilo que nos rodeia? Do que é feito o corpo humano? Aí você pode perguntar das células, dos órgãos. Do que é feito o ar? Aí você pode falar do gás oxigênio. E aí a gente vai falar sobre várias coisas e vai falar sobre várias substâncias. Mas será que tem uma unidade fundamental da matéria? E é isso o que a química estuda. A química, ela é a ciência que estuda do que as coisas são feitas e como elas se transformam. Por exemplo, por que o sorvete derrete? Como que ele derrete? O que acontece nessa transformação? A química estuda isso. Por que uma vela acende? Por que ela apaga? Por que ela tem essa cor? A química estuda isso. Por que a batata frita fica de uma cor diferente? A gente estuda sempre a transformação da matéria e do que as coisas são feitas. É isso que a química está interessada. A gente fala então que a química ela é a ciência da substância. A gente está muito preocupado em saber quais substâncias, como que elas são formadas, do que elas são formadas, como que a gente analisa essas substâncias. Então a química ela está muito interessada nesse tipo de estudo, tranquilo? E a química, por ser uma ciência, ela precisa de um método. A gente precisa de um método para conseguir validar o que a gente estuda. E a gente chama isso de método científico, tudo bem? Então, o que é o método científico? Ele é um processo sistemático aí que vai transformar a curiosidade em descoberta. Comprovado. A ciência, ela precisa ser comprovada. E a ciência, ela busca muito em diminuir as incertezas. Eu gosto muito de falar isso, que a ciência ela não é absoluta, ela não é a dona de toda a verdade. Às vezes a gente tem um olhar em um momento, estuda mais e vê que na verdade é outra coisa. A ciência ela muda o tempo todo, tá? Então a gente não está preocupado em ser uma verdade absoluta, a gente está preocupado em diminuir as incertezas. E como que a gente diminui as incertezas? Duvidando de tudo, tudo bem? E é assim que a gente faz. Como que a gente começa, então, um estudo científico? Primeiro a gente vai observar. Você vai observar um fenômeno. E esse fenômeno ele pode ser muito simples ou ele pode ser muito complexo. Você vai observar e vai fazer algumas perguntas, né, sobre aquilo. E tentar formular essas questões para justamente embasar e seguir o seu método de estudo. Depois de observar, você pode observar um certo padrão. E se você observar um certo padrão nesse acontecimento, por exemplo, as leis de Kepler que falam sobre o movimento dos corpos celestes, ele ficou observando por muito tempo qual o movimento, como que os corpos se movimentam e conseguiu chegar ali em uma generalização, ele conseguiu chegar numa lei, ele conseguiu chegar numa descrição do fenômeno, tá? E aí depois que você chega nessa descrição, você vai perguntar: por que isso acontece? E ao perguntar por que isso acontece, você vai propor uma hipótese, vai ir em busca de uma explicação. E quando você vai em busca de uma explicação, você vai em busca do estudo. Eu vou estudar aquilo para poder tentar explicar o porquê que aquilo acontece. Uma vez que você sabe, já está no caminho para tentar explicar o porquê que essa hipótese, né, acontece, você vai para a experimentação, você precisa provar aquilo que você está falando. E depois de muitos experimentos e analisar todos os dados, aí você consegue chegar numa conclusão. Tudo bem? Aqui está de maneira linear, mas isso não é linear, porque às vezes você propõe uma hipótese, vem para o experimento e a sua hipótese é refutada.
Aí você tem que voltar para a hipótese, para depois voltar para o experimento de novo, até você chegar em algum lugar. É por isso que a ciência ela não é linear. Apesar do método científico ser apresentado de maneira linear, ele não é. E aí vamos para alguns exemplos. Vou colocar um exemplo bem bobinho, só para a gente entender, né, o que seria o método científico. Então vamos lá. Primeiro você senta no seu sofá, você aperta o botão de power, né? Então você vai tentar ligar a sua TV. E aí vai ver que ela não liga. Nada acontece. Ela permanece desligada. E aí você faz a pergunta, por que raios essa televisão não está ligando por meio do controle remoto? A sua hipótese, eu acho que é porque o controle está sem bateria. E é uma boa hipótese. Às vezes acontece isso mesmo. E aí você pensa, por que está descarregado então? O que aconteceu? E aí você vai atrás do experimento. Será que realmente ela está descarregada? Aí o que você faz? Você vai experimentar. Você vai tirar a pilha do seu controle, vai colocar uma nova pilha e vai ver se liga. Isso é um experimento. Você teve uma hipótese sobre o que poderia estar acontecendo e depois foi testar. É por conta da pilha. Vai em busca da pilha, tenta trocar e depois você tem que o quê? Analisar os seus dados. Imagina que nós podemos ter dois cenários. Cenário a TV liga imediatamente. O cenário B, ela continua sem responder, ela continua desligada, mesmo com as pilhas novas. Então, o que a gente pode ter? Se o cenário A ocorreu, quer dizer que a sua hipótese foi confirmada. Se sua hipótese é confirmada, a gente, então, pode chegar a uma teoria. Pode chegar, então, a uma teoria. Tudo bem? A teoria é o santo grau da ciência. Eu não gosto muito quando as pessoas falam, isso é só uma teoria. O certo seria, isso é só uma hipótese. Porque se a teoria é algo fundamentado, é algo estudado, algo provado, teve que alguém ir lá fazer algum experimento para isso acontecer e tentar chegar a essa conclusão. Então, a teoria é o santo grau da ciência. E se o cenário B acontecer? A sua hipótese ela é refutada. Por isso que o trabalho do cientista é de refutar e ser refutado. É isso que a gente fica fazendo, tentando refutar os outros. Se uma hipótese ela é muito boa, se uma teoria ela é muito boa, ela é pouco refutada, ok? Então isso significa que se a sua hipótese ela não for comprovada, ela é refutada e você tem que voltar para os experimentos e tentar mostrar uma nova hipótese por que aquilo está acontecendo. E esse é o trabalho de um cientista. E aí, no caso do cenário B, então, a gente precisa fazer essa nova hipótese, e é por isso que eu chamei a atenção aqui, que é justamente porque não é linear. Às vezes a gente precisa, e muitas vezes, reformular as nossas hipóteses, mudar de caminho, mudar de direção. É por isso que cientistas demoram tanto tempo para poder conseguir provar alguma coisa. Tudo bem? Então, esse é um pouco sobre o método científico. A gente vai tentar trabalhar ele de algumas maneiras. Principalmente com demonstrações de experimentos e perguntando, né? O que isso pode ser? Isso foi refutado? Isso foi confirmado? Isso é uma hipótese? Isso é uma observação? É importante a gente conseguir analisar isso. Tranquilo? O laboratório é algo muito importante na química, porque é onde a gente faz os experimentos. Então, se é onde a gente faz os experimentos, o laboratório é a ferramenta principal da química. O que ampara a ciência é esse laboratório, e principalmente a química, tudo bem? E aqui vocês podem ver algumas soluções coloridas muito bonitinhas, alguns vidros, né? A gente chama isso de vidrarias, bem diferentes, e cada uma delas tem uma coisa específica, né? Uma função específica. E a gente tem que usá-las com cuidado e a gente tem que usá-las de maneira correta, certo? Se esse equipamento aqui, que tá com a solução roxinha, ele serve para um tipo de coisa, a gente tem que usar para essa coisa. Não adianta tentar colocar ela para ser outra coisa que não Nesse caso aqui, né, a gente usa bastante ele para aquecer, tá? Esse tipo de vidro, a gente com o fundo chato ou o fundo redondo, a gente usa ele muito para aquecimento. Então não adianta você tentar fazer ele para outra coisa, porque não vai dar certo, tá? A gente sempre precisa usar o equipamento para aquilo que ele foi projetado. Então vamos começar com as vidrarias de laboratório, as principais vidrarias de laboratório. Aqui, acho que os mais comuns, que todo mundo conhece, é o Becker e o tubo de ensaio. O Becker é esse copinho aqui, é o copo da química. O Becker, para que ele serve? Ele, primeiro para você fazer pequenas reações químicas,
tá? Ele tem aqui um negócio de medir, mas ele não é preciso para medida, tá? Ele não foi feito para isso. Ele foi feito para dissolver coisas. Então aqui, ó, dissoluções. Isso significa que ele é feito para dissolver coisas e não para ficar medindo. Ele é feito para realizar pequenas reações químicas. Às vezes você quer fazer um teste de solubilidade, às vezes você quer fazer um teste de coloração, você faz dentro de um becker. Ele é resistente a aquecimentos, então ele foi feito de borosilicato justamente para isso. Na verdade, muitas vidrarias de laboratório são feitas de borosilicato. É um tipo de vidro que ele aguenta altíssimas temperaturas. E por aguentar essas altíssimas temperaturas, você consegue fazer aí aquecimentos e resfriamentos muito depressa, assim, com uma velocidade grande. E serve muito para isso, ok? Mistura de soluções. Então, aqui tá bem parecido com dissolução, né? Mas pra gente misturar soluções. Basicamente é um copinho da química mesmo. Ele só não serve pra medir, tá bom? Tem algumas pessoas que vão medir com ele, mas não vai ser preciso, tá? Então, ele serve mais para coisas precisas. O tubo de ensaio, eu acho que esse daí é o que todo mundo já viu. Ele tem esse tubinho, né? Ele é estreito, com esse formato cilíndrico, né? E ele serve para quê? Para você, principalmente, pequenos testes, coisas rápidas. Então, você pega ali e você quer fazer um teste rápido e pequeno, com poucas gotinhas, uma concentração pequena. E aí você consegue observar ali. Então, ele é feito muito para testes, tá? Eu coloquei aqui reações preliminares, porque às vezes você precisa fazer uma reação antes para testar, e aí depois fazer ela em larga escala, num becker, às vezes até num becker. Aqui, esse é de... Deixa eu ver aqui. Tá parecendo 50 ml, né? Esse é pequenininho, mas tem becker de 1 litro. Então, às vezes você quer primeiro fazer um teste rápido para ver se vai dar certo, e aí depois você faz em larga escala, para isso que ele serve. Observar reações rápidas também, porque os que são feitos de borosilicato conseguem altas temperaturas, mas algumas vezes você não consegue. Então, se for uma reação que aquece muito, que libera muitos gases, às vezes ele não vai ser muito eficiente, você vai precisar de um outro tipo de vidraria, ok? Então, essas são as duas principais vidrarias, as que a gente mais conhece. O nome é becker e tubo de ensaio. Agora nós vamos pro Erlenmeyer. Erlenmeyer é o que eu mais gosto, porque eu adoro o formatinho dele, eu acho muito lindo. Ele serve para fazer um tipo de reação química que chama titulação. É uma reação muito legal, ela é bem difícil de fazer porque a gente passa fácil do ponto de viragem, mas esse tipo de reação química é quando você pega uma substância ácida, que você conhece ou não, para tentar encontrar a concentração de uma outra substância. Então, ele tem esse formato porque você precisa ficar girando ele. Então, você segura assim no gargalo e fica girando ele. Então, você vai ficar, tipo, fazendo esse movimento circular. Isso pro líquido lá dentro ficar homogêneo. E aí, a gente precisa, para fazer essa titulação, ter esse formato para não respingar do lado de fora. Então, a gente usa ele para esse tipo de processo, que é titulação. Também é usado para dissoluções controladas, então, por exemplo, eu quero preparar uma solução, eu posso fazer nele, só não vai ter uma medida precisa. Então, na verdade, você pode primeiro fazer uma dissolução para depois fazer, de fato, a concentração. Tranquilo? Também serve para aquecimento, se ele for feito de borosilicato. Então, sempre lembrando disso, só serve se for de borosilicato, né, para poder aquecer. Aí nós vamos pro balão volumétrico, esse daqui é o melhor amigo do químico. O Erlenmeyer é que eu mais gosto, mas o balão volumétrico é o principal para química. Por quê? Porque ele é um objeto de uma calibração e precisão absurda. Ele foi feito justamente com o tamanho, ele não é graduado, você não consegue fazer outras medidas com ele, você só consegue fazer a medida para que ele foi feito. Então, o balão volumétrico de 500, você só vai conseguir medir 500. O balão volumétrico de 250, você só vai conseguir medir 250. Um de 100, você só vai conseguir medir de 100. Ele tem uma marcação aqui, no gargalo, e ele tem uma tampinha, porque ele é feito para preparo de soluções. Então, o que a gente faz? A gente dissolve lá no becker ou no Erlenmeyer e joga aqui dentro. E aí, se eu quero preparar uma solução de 100 ml, eu vou completar até o gargalinho dele. É uma marcação bem clarinha, mas que a gente tem que ter uma precisão ao olhar.
Porque quando chega aqui, você preparou uma solução com exatamente esse volume. Por isso que ele não foi feito para aquecer. Se ele aquecer, ele pode mudar a calibração dele e aí você vai perder essa vidraria. É por isso que os químicos analíticos, então o analítico vem de análise, é aquele que toma muito cuidado com as quantidades. Ele toma muito cuidado com as quantidades. Então, por isso que ele sempre está calibrando o seu balão volumétrico ou outros tipos de balões. Esse daqui, eu coloquei só os de fundo chato. Os de fundo chato é aqueles que é para ficar na bancada, então eles têm a base reta. Ele se chama balão de fundo chato. É exatamente esse o nome dele. E tem um balão de fundo redondo, que o fundinho dele é redondo, que aí ele é para aquecimento. Ele já tem com esse objetivo ser aquecido, porque aí ele vem para uma manta elétrica. Ele cabe exatamente na manta elétrica e aí a gente consegue aqui aquecer tranquilamente, tá? Então, o balão de fundo redondo, ele pode ser para aquecimento, tá? O balão de fundo chato, se ele for volumétrico, ele é justamente para você fazer uma solução padrão. Tem a tampinha para fechar e ele tem uma marca única, ele não é graduado. Graduado é aquele que tem vários risquinhos falando qual é o volume que ele vai medir. Ok? Pipetas e buretas. Pipetas e buretas são equipamentos cilíndricos. Então aqui, ó, como você pode ver, ele tem um biquinho, que é por onde sai o líquido. E aqui é onde você encaixa nessa pera, tá? Então isso daqui chama pera. É exatamente isso, o nome dela. Pera. Ela vai ajudar na sucção, porque para fazer o líquido subir aqui, você precisa aplicar uma pressão em cima. Então você coloca isso aqui, aperta e ela vai sugar o líquido até a marcação que você quer. Tudo bem? As pipetas, que são essas daqui, então isso aqui é uma pipeta. As pipetas, elas podem ser graduadas ou volumétricas. Se for volumétrica, é o mesmo princípio do balão volumétrico. Ela tem uma marcação única e ela serve para medir exatamente aquele volume. Então, nesse caso aqui, é de 11 ml. Então, esse que é de 11 ml é só para medir 11 ml. Já essa aqui outra não, você pode medir 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tranquilo? Você pode ir indo assim. Por que tá de baixo para cima? Porque geralmente você vai escoar uma quantidade de volume específica. Então, ele não começa aqui no zero. O zero fica aqui em cima, tá? Essa pipeta aqui graduada, ela é de 10 ml. Você pode até 10 ml. E esse daqui é uma bureta. Ela tem o mesmo formato da pipeta, que é essa daqui, né? Com o cilíndrico. Só que ela tem uma torneirinha. Você usa ela junto com o Erlenmeyer. Porque o Erlenmeyer, para você ficar fazendo a titulação ácido-base ou outros tipos de titulação, tem que ficar fazendo um movimento cilíndrico. Um movimento esférico, assim. Então, a água, quando vai gotejando, ou a solução quando vai gotejando nele, para evitar que respingue, você usa aquele equipamento. E o que você usa para gotejar? Você usa esse daqui com a torneirinha, porque ele também é calibrado e graduado, então a gente vai conseguir ver quanto do volume que escoou para dentro do Erlenmeyer, e aí você vai conseguir fazer as contas depois, tá? Então a bureta também extremamente calibrada, são equipamentos muito sensíveis, então tem que tomar muito cuidado na hora de usar esse tipo de equipamento dentro do laboratório. É usado principalmente para transferir líquidos, tá? Transferência de líquidos que você precisa da medida específica. Funil, nós temos vários tipos de funis. Tem esse funil aqui, que a gente costuma usar mais em filtração a vácuo, que a gente não coloca aqui o filtro assim, a gente coloca o filtro aqui, ó, em formato de círculo. A gente corta e coloca aqui. O que a gente usa em formato de V é esse daqui, que é bem parecido com o que a gente usa em casa, né? Só que esse daqui é de vidro e tem a boca comprida. Por quê? Porque é para não perder líquido, né? Para fazer com que ele desça bonitinho, que você não tenha nenhuma perda de volume. Tudo bem? Esse daqui é outro tipo de funil. Só que esse daqui é um funil de decantação. A decantação é um processo de separação de misturas que a gente vai estudar aqui e a gente vai usar esse equipamento e aí eu vou retomar ele novamente. Mas quando você coloca aqui a sua mistura e aí ela separa em duas fases, você consegue separar uma da outra
com essa torneirinha aqui. Então, você consegue ver quando uma fase passou e fechar. Você consegue separar, né? E ela é um funil justamente por conta do seu formato, né? Tem esse bico aqui no fundo, tá bom? Então, nós temos esses vários tipos de funil. Esse daqui a gente costuma usar na filtração a vácuo, esse daqui na filtração convencional, todos pelo uso da gravidade, então por isso que a boca é para baixo. E esse daqui é o funil de decantação. A gente vai estudar melhor ele daqui a pouquinho, lá em separação de misturas. Tranquilo? E nós temos o Kitasato. Ele parece o Erlenmeyer, mas na verdade ele é feito para filtrar a vácuo, tá? Então tá vendo que tem esse biquinho aqui? Você coloca aqui uma bomba a vácuo para fazer com que filtre mais rápido. Então ele serve unicamente para isso. Porque se você for usar ele com a finalidade de um Erlenmeyer, que é fazer esse movimento, ele vai sair por aqui. Então, não vai cumprir o seu papel. Ele serve exclusivamente para fazer a filtração a vácuo. Você usa ele combinado com esse daqui. E aí consegue fazer essa filtração. Porque às vezes a gravidade, ela ajuda pouco, né? Se ele for um sólido muito fininho, ele vai tender a entupir o papel. E aí você tem que fazer uma filtração com uma força, que é com o vácuo. E aí vai escoar perfeitamente, ok? Essas são as vidrarias de laboratório. E agora nós vamos para a segurança em laboratórios, porque o laboratório é um lugar perigoso, tá? A gente tem que tomar cuidado com todas as coisas. Temos que olhar os reagentes que vamos usar anteriormente. A gente tem que ler todas as fichas técnicas deles para ver o que aquele material pode causar na nossa saúde, como agir se cair na pele, no olho, na roupa. Então, é sempre importante, antes do laboratório, ver as fichas técnicas dos reagentes e também olhar os equipamentos, ver se está tudo ok. Nós temos dois tipos de equipamento, EPI, que é equipamento de proteção individual, e o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva. O de proteção individual, que é uso obrigatório, é jaleco de algodão. Tem que ser de algodão, não pode ser nenhuma fibra sintética, porque o algodão ele reage com os reagentes. Tudo bem? Então, o reagente ele vai ficar na roupa e não na sua pele. Se for algum sintético, o reagente ele pode passar. E aí vai para sua pele, não vai ter nenhuma finalidade aquele jaleco, senão para causar alguma outra irritação na pele. Enfim, tem que ser de algodão e de manga comprida. Óculos de proteção para evitar respingos, então isso é extremamente importante. Algumas pessoas que já usam óculos preferem continuar com óculos e não com o de proteção, e não é recomendado. Ou é um por cima do outro, ou é a lente e ele, porque ele vai ter o formato certinho para não causar nenhum prejuízo. Luvas adequadas aos reagentes, isso daqui vai exatamente com o que eu falei, que você tem que ler a ficha técnica. Então, por exemplo, às vezes você está mexendo com um reagente que vai reagir com a luva de látex. Então, você vai ter que usar uma outra luva, você vai ter que usar outro tipo de luva. Então, é muito importante estar atento ao tipo de prática que você vai fazer para saber qual é a EPI que você vai usar. E isso daqui é muito importante. Calçado fechado. Tem que ser sapato fechado, porque se cair alguma coisa no pé, pode machucar, você pode tropeçar no laboratório. Laboratórios químicos de indústrias e universidades, eles não têm lugar para sentar, justamente para você não correr o risco de tropeçar, enfim. Lugar para sentar é fora do laboratório a gente trabalha em pé. E outra coisa muito importante é, se tem cabelo longo, tem que deixar o cabelo preso, tá? Porque pode esbarrar e não é legal, tá? Então, eles, na graduação em Química, eles são muito atenciosos com isso daqui. Você não entra no laboratório se não tiver com EPI. E o laboratório, ele não pode ser utilizado se não tiver EPC. Então, o que é EPC? Proteção coletiva. Chuveiro. Tem chuveiro dentro do laboratório. Não é para tomar banho. É para caso aconteça alguma coisa naquele laboratório e cai algum reagente perigoso e você precisa se lavar com uma facilidade, você já vai para cá, ó, e puxa essa alavanquinha aqui, ó, e fica lá até escoar todo o reagente que caiu em você. E isso daqui é um lava-olhos, tá? Você bota para trás essa alavanca e aí sai 2 jatinhos aqui que você coloca o rosto e aí a água vai batendo no seu olho caso tenha alguma irritação, tá? Então, ó, chuveiro,
lava-óleos, extintor de incêndio e um negócio chamado capela. Capela é como se fosse um sugar, sabe aqueles que a gente tem em casa? Exaustor, que ele vai subir na fumaça. É mais ou menos isso, só que ele é como se fosse uma casinha, porque aqui ele tem um vidro e fica só com a abertura para as suas mãos. Então você... Pá, vamos voltar aqui. Spoiler aí do exercício. Então aqui ficam as suas mãos trabalhando lá dentro e o seu rosto protegido porque tem um vidro aqui na frente enquanto as suas mãos ficam lá trabalhando. Tá? Então essa capela é muito importante ter no laboratório. Ele não é liberado para utilização se não tiver uma capela. Isso por quê? Porque ele vai puxar substâncias voláteis, que são aquelas substâncias gasosas, e tóxicas, né? Então a gente usa a capela para fazer esse tipo de experimento, que vai ter algum vapor ou algum gás que você não quer ele dentro do laboratório. Tranquilo? Esses são os equipamentos de proteção coletiva. E a gente finaliza aqui, então, tudo sobre o laboratório, vidrarias e equipamentos. Tranquilo? Vamos fazer um exercíciozinho só para ver se todo mundo pegou o conceito aí de método científico, tranquilo? Então, olha só, imagine que estamos investigando por que uma maçã cortada escurece depois de um tempo. Então, por que isso acontece? Aí vem a frase, a maçã escurece porque reage com o oxigênio do ar. Essa frase representa qual etapa do método científico? Análise de dados? Você está analisando algum dado? Observação. A observação, na verdade, é o quê? É a maçã cortada, depois de um tempo, escurece. Essa é a observação. Então, não é essa afirmação. A afirmação, ela tem o caráter de quê? De hipótese, tá? Você está tentando explicar o porquê que acontece. E a partir disso, você vai fazer os seus experimentos para ver se a maçã escurece e por que ela escurece. Tranquilo? Aqui nós temos o experimento também não, porque o experimento teria que ser a descrição do que você fez para provar que a sua hipótese ela é confirmada ou refutada. Tranquilo? Então, só um exercíciozinho para a gente consolidar os conceitos de método científico. E é isso. Na próxima aula a gente continua, então, com os conceitos de química. Espero que tenham gostado e até mais. Beijinho, tchau, tchau!